dependência. Esperar do Senhor. Fala aos nossos corações nessa hora, ministra a cada um que aqui está e traz paz do alto. Traz tranquilidade, Senhor. No nome de Jesus é o que pedimos, hoje e sempre. Amém. Bom, nós temos estudado a carta de Paulo aos Efésios e eu vou dar uma aprofundada no capítulo 4, versículo 13 a 15, e depois vou ler um texto que está lá em deixa eu lembrar aqui, Gênesis. Deixa eu ver aqui. É o último slide, Fernandinho. Obrigado. Aí, pode ir. Não, pode ir o penúltimo. Mais, pode mais. Mas está bem perto já, viu? Antes, menos um, volta aí. Efésios 4, 13 a 15. Se você tiver com sua Bíblia aberta, ou no celular, ou presencialmente, vai te ajudar muito. O apóstolo Paulo diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça. Bom, falar de maturidade. Falar de maturidade normalmente se pensa sob a ótica cronológica. Quem é mais experiente, quem é mais vivido, quem é mais velho, esse tem maturidade. Pode ter maturidade biológica, mas não necessariamente maturidade. A maturidade também está ligada à espiritualidade. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes você vai encontrar gente nova, com mais maturidade espiritual do que gente que tem caminhada de vida, tem tempo de vida, quilômetro rodado, mas ainda não é maduro, nem mentalmente, nem espiritualmente, apesar da idade. E aqui a Bíblia vai dizer que o desejo que Paulo tem é que a palavra de Deus, a comunhão com Deus, produza maturidade. Ele vai insistir naquilo que Paulo usa como recurso de linguagem, que cresçam. Crescer aí é crescer em maturidade, é crescer em compromisso com Cristo. E quando ele fala isso, ele vai dizer que a maturidade é um sinal de espiritualidade. Eu não estou falando de experiência de vida necessariamente, eu estou falando de experiência espiritual. A experiência espiritual, ela se dá na comunhão, ela se dá no conhecimento da palavra, no discernimento sobre o que fazer, como fazer, a hora de fazer. Eu diria que a forma de você detectar a maturidade espiritual está ligado com a fé da pessoa. A pessoa, como é que ela reage diante das vicissitudes da vida, das lutas da vida, das empreitadas da vida? Como é que ela reage? Se ela reage com fé, resiliência, confiança, ela tem claramente maturidade. Como é que a pessoa reage diante de situações emocionais e até mesmo relacionais? Como é que a pessoa convive? Ela é autopiedosa, melhor dizendo, eu vou falar, ela usa de autopiedade. Piedosa é outra coisa, autopiedade. Ela é sempre vítima, ela é confuseira, ela se
se condói demais da sua situação, como é que ela lida nos relacionamentos? Isso também vai apontar maturidade ou não na vida dela. E olhando para a vida de Isaac e de Abraão, eu quero deixar algumas coisas interessantes sobre maturidade, sobre crescimento espiritual. É claro que o texto fala de um crescimento físico e eu quero pegar a história de Isaac e aplicar no aspecto espiritual, de crescimento espiritual, de maturidade espiritual. Esse texto, em Gênesis 21:8, diz: o menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Vamos ler todos juntos? O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Amém. Eu vou dizer uma coisa, olhando para essa história, esse relato, da mesma forma que Abraão desejava o crescimento, a mudança de estágios na vida de Isaac, Deus também deseja de nós. Eu lembro de Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, dizendo: não lhes pude falar a espirituais, mas sim a carnais, como a crianças em Cristo. Comida sólida não pude dar, apenas leite. Paulo faz essa comparação com aqueles que faziam parte da igreja de Corinto, dizendo que vocês estão reagindo como crianças espirituais. Crianças que não têm estabilidade, crianças que são voláteis, crianças que são instáveis, crianças que são dominadas pela vontade e não têm nenhum freio, crianças que querem aqui e agora e que ficam chateadas e choram quando não são atendidas ou correspondidas naquilo que elas desejam ou querem. E quando a gente lê essa história, eu fico imaginando a expectativa de Abraão de que o seu filho deixasse de mamar e pudesse comer comida sólida. Naquela época, as crianças mamavam até 4, 5 anos. Como hoje. Hoje também? A tendência hoje é a amamentação longeva. Eu imagino a mãe andando e o filho agarrado aqui no peito. Essa é a ideia que eu tenho de Sara e Isaac agarrado no peito. Um menino grande. Você vê que a tendência hoje é a mesma. É muito comum. Muito comum, não sabia disso não. Pensei que era o contrário. Eu pensei que o rompimento se dava aos 6 meses, que é o limite máximo. As mães estão dizendo assim: eu quero viver minha vida, 6 meses é o suficiente. Mas não tem sido assim. É uma novidade para mim. Então, ele tinha uma grande expectativa. Tanto é que no dia que esse menino desmamou, Abraão deu uma festa. Gente, eu quero olhar para esse episódio e fazer paralelos com as nossas vidas espirituais e dizer que a gente precisa largar a saia da mãe. A gente precisa largar o peito. A gente precisa largar a chupeta. Senão a gente nunca cresce. Entra ano, sai ano, você não tem nenhuma mudança na sua formação espiritual. Você nem ora mais, nem ora menos. Você não tem compromisso com Deus nem de mais, nem de menos. A sua experiência com Deus ou é igual ou é menos. É sinal de que não há maturidade espiritual. E o nosso alvo é Jesus, é o caráter de Jesus, é como ele era. Nós nunca seremos como ele é, mas nós temos um referencial em áreas de vida, como Jesus se relacionava, como é que Jesus lidava com as tentações, como é que Jesus lidava com os seus perseguidores, como é que Jesus tratava a responsabilidade de estar em crescimento espiritual. Olha a vida de oração de Jesus, olha como Jesus tratava os pecadores, não como um santarrão, aquele que é santo, perfeito e despreza o pecador. Jesus era conhecido como aquele que senta e bebe e come com pecadores.
Havia uma maturidade tamanha ali, porque ele poderia conviver com pessoas diferentes e não ser influenciado de lá para cá, mas influenciar daqui para lá. Isso é maturidade. Quando a gente não está pronto a ir a ter contato com pessoas, com medo de ser influenciada, porque eu não estou com a maturidade já avançada na minha vida. E eu fico pensando muito em Abraão, porque a maioria aqui é pai ou mãe, e tem aquela experiência, né? A gente quer que os meninos cresçam, mas a gente não aceita que eles cresçam. Não solta. Exatamente. É aquele, né? A gente quer que eles cresçam e ao mesmo tempo não quer que eles cresçam. E mesmo quando eles crescem, o que é que a gente diz? Os meninos lá em casa, o menino. Então, eles são e serão sempre os nossos bebezões. E isso é muito da herança latina da gente. O anglo-saxão, ele é muito frio. O americano chega à idade e vai para a faculdade, ele se vira. Mas a gente é igual ninho de rato. É todo mundo junto. A gente tem esse negócio, essa ligação muito típica do índio e do latino. O índio também vivia em oca, é todo mundo junto. E da mesma forma a gente vê isso nessa influência latina que a gente tem. E olhando para Abraão, esse pavô, um pai que foi pai com a idade de avô, ele tem essa expectativa de ver o seu filho, Isaac, mudar de fase, amadurecer, crescer. Eu falava que com 4, 5 anos era o tempo do desmame, e quem já teve filho sabe do que eu vou dizer agora. Você tem que desmamar o peito com outro meio, geralmente é a chupeta. Tem pais que dão até Guaraná ou Coca-Cola para entender. Outros colocam pimenta para a criança não querer mais ou o peito ou a chupeta. Esse desmame é muito difícil, porque há um vínculo, há uma ligação emocional, afetiva da criança com a mãe, com o peito, com o cuidado, com a aproximação, e isso não é fácil de se romper. Pode parecer até uma ruptura emocional e tem que ser feito de uma forma fácil, difícil, né? Tem que ser fácil, fazer fácil uma coisa que é difícil. E eu anotei aqui as coisas que eu quero compartilhar com vocês. Abraão sabia da necessidade daquele menino de desmamar e crescer. Mas Abraão sabia também que crescer não é fácil. Crescer não é fácil. A palavra adolescente significa crescer com dor na sua raiz. Na adolescência, a criança cresce de noite e os ossos, quando vão crescendo, provocam dores, porque ele cresce, a musculatura é estendida, e você vê uma criança, um ano, que está nesse período pré-adolescente, adolescência, com 2 anos ou 1 ano que você deixou de ver a criança, aquele pré-adolescente, ele vira aquele varapau enorme. Adolescer, crescer, envolve dor. E a gente não quer que os nossos filhos sofram. A gente trabalha, se desdobra para que eles não sofram o que a gente sofreu. E aí tem um outro problema da atualidade. Nós não permitimos que os nossos filhos se frustrem. E quem não tem frustrações, quem não tem suas demandas de enfrentar a vida no dia a dia, são pessoas despreparadas para a vida, porque papai e mamãe não estarão o tempo todo com elas. E a gente vive num tempo em que os nossos filhos são muito frágeis. As tensões e demandas desse mundo atroz, esse mundo que cobra caro. Na tentativa de protegê-los, nós estamos deixando-os vulneráveis aos perigos. Eles têm que ter suas frustrações, eles têm que ter experiência de perdas, eles têm que ter momentos de dor e até mesmo de choro e de lágrimas. A gente não precisa ajudar em tudo.
eles precisam aprender responsabilidades. Crescer é quase o equivalente a sofrer. Imagine, você está lá no ventre, você nasceu, primeira coisa que você tem de encontro é aquela luz que está ali naquela sala que você fez, a sala de parto. Você tem que se deparar com aquela luz que lá dentro do ventre não tinha. O oxigênio invadindo, aquilo arde no primeiro respirado. E ainda vem alguém que dá uma tapa na bunda e você tem que ficar, chorar, berrar. É assim. Tem que tomar banho logo em seguida. Mete o negócio no nariz, na boca. É uma luta. A vida é assim. Então, eu imagino Abraão com esse conflito que a gente tem de querer dar tudo a um filho e saber que corre o risco de estragar o filho. Ao mesmo tempo, Abraão sabia que aquele menino precisava crescer e ele tinha que dar uma sinalização de que crescer, apesar de doloroso, é prazeroso. Porque você vence etapas, você vai ganhando experiência, você passa de fases. Igual aos joguinhos que eles jogam. Eu não jogo, eu sou zero nesse negócio de joguinhos, mas eu sei que passa de fase. E crescer é isso. E da mesma forma que Abraão queria que Isaac crescesse, daí a razão dele dar uma festa, Deus quer que a gente cresça. Deus quer que a gente amadureça. É imprescindível na nossa caminhada, na nossa trajetória, crescer, amadurecer. E por que é necessário? É um fluxo natural da vida. Se você pegar do ponto de vista físico, a gente nasce, cresce, amadurece, envelhece, adoece e morre. Estou falando do ciclo normal, natural, sem nenhuma intercorrência. Eu não estou falando daqueles que morrem cedo, na flor da idade. Hoje em dia a pessoa morre com 70 anos e outros comentam, mas foi tão novo. Antes, quem morresse com 50, lá na minha época, já estava perto. Com 60, já tinha que ter ido embora. Mas hoje, quem tem 60, quem tem 80 anos, equivale a quem tinha 60, pelo menos na minha época. Quem tem 80 anos equivale a 60 hoje. Então esse é o fluxo natural. Quem não cresce, a gente leva ao médico, eu não é. O filho está crescendo. Tem até no cartãozinho de vacina, não sei se hoje é assim, mas antigamente no cartãozinho de vacina tem aquela faixa, né, Lélia? Que a criança tinha que estar ali dentro, do mínimo e o máximo. O Betão sempre passava do máximo. O Beto, meu filho, nasceu com 4,180 kg. Nasceu aquele menino formado. Não precisa fazer mais nada nesse momento, está pronto. A gente tinha guardado o macacão do Lucas, que nasceu com 3 e pouquinho. Estava assim, o menino estava engessado. Mas é assim. A gente tem a expectativa de um desenvolvimento. Espiritualmente não é diferente, gente. É isso que quero conscientizar vocês. A gente não pode se acomodar, senão a gente vai viver uma vida de uma forma rústica, dizia-se raquitismo, né? Deficiente, sem desenvolvimento ósseo, sem desenvolvimento muscular, sem estatura, porque a gente está deficiente. Por que a gente não cresce? Porque faltam alimentos sólidos. Falta para nós atitudes de alguém que quer crescer. Crescer tem que sair da caverna. Crescer tem que sair da dependência de homens e a luta. Crescer envolve preparar-se para as batalhas da vida. É assim, não pode ser diferente. Dessa forma, a gente precisa aprender algo aqui que pode nos ajudar ao nosso crescimento. E eu volto, mais uma vez, para Efésios capítulo 4. Aqui Paulo vai falar de 3 perigos que uma criança que não cresceu, que não quer amadurecer, ela passa. Ele vai falar que o propósito é que nós não sejamos mais como crianças.
mostrando que a vida espiritual é para o crescimento, é para a maturidade, é para adultos. Nós começamos como crianças, mas temos que crescer. Então, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Em primeiro lugar, levado de um lado para outro pelas ondas. Eu creio que todos nós já fomos à praia aqui. Todos nós já levamos um caldo. Todos nós já levamos um caldo. O caldo é quando você não consegue ficar em pé com a força de uma onda. Nós que somos adultos, a gente sente mais esse caldo. Imagine uma criança, e Paulo pega esse quadro. Levados de um lado para o outro pelas ondas. A imaturidade revela a pessoa que não sabe o que quer. A instabilidade, tanto emocional como de propósitos. Ela não sabe o que quer. Vem uma onda, leva. Do outro lado vem outra onda, leva. Ela não consegue resistir porque ela é completamente frágil e debilitada diante das forças das ondas. Dessa forma, Paulo está denunciando o que é ser uma criança do aspecto negativo, é viver uma vida tipo Zeca Pagodinho, deixa a onda me levar, onda leva eu, assim. Não, mas estou aplicando ali, né? Estou aplicando ali, porque a onda é que leva. E essa vida é uma vida sem propósito. Você não sabe onde vai chegar. Você não sabe o que quer. É emoção pura. É o que você sente. E o que você sente é mais importante do que o que você pensa, é mais importante do que Deus diz. A gente tem que entender que o que Deus diz sempre é melhor para nós. Por que você está aqui aprendendo? Porque existe uma palavra, uma revelação em que Deus vai dizer o que é melhor para nós. Se a gente for viver pelo que sente, a gente está perdido. Se a gente for depender do nosso coração que é corrupto para tomar decisões, a gente está perdido. Então a criança tem essa característica de ser levado pelas ondas, por não ter força física. E aí, Paulo está falando de forças espirituais e forças emocionais para resistir às forças que vêm de todos os lados. Depois ele vai falar do vento. Ele falou das ondas e depois ele vai falar do vento. Ele vai dizer: por todo vento de doutrina. E aí, Paulo está falando da vulnerabilidade das pessoas acreditarem naquilo que mais lhes apetece. Se eu chegar aqui para você e dizer assim: olha, você tem que crer que Deus tem bênçãos materiais para você. E para você ter essas bênçãos materiais, você tem que contribuir. Se você não contribuir, você não vai receber essas bênçãos materiais e espirituais. O que acontece? Você vai tentar comprar Deus para ter essas bênçãos materiais, dando algo. Agora você chega para você: olha, bênçãos materiais são importantes, mas elas vêm a reboque. Elas não estão na frente. O que está na frente é o seu compromisso com Deus. Você tem que orar mais, santificar mais. Você tem que buscar Deus em oração e jejum. Você tem que estar em comunidade com os seus irmãos. Ler a Bíblia, faça um propósito, orar mais. O que você vai escolher? Eu vou querer a primeira opção, é mais fácil. É só assinar um cheque, é só fazer uma transferência e Deus vai me abençoar. Quando eu falo, você tem que assumir responsabilidades. Eu não quero. Eu vou ser eterna criança. Porque esses caminhos que parecem mais difíceis, eu não quero, eu quero o que é fácil. Daí a razão de Jesus falar que existem dois caminhos: a porta estreita e a porta larga. E ele vai dizer que muitos escolhem a porta larga porque não há dificuldade, não há contrapartida. A porta estreita, você tem que se dobrar para entrar. Aí vem a humildade, se dobrar. Na porta estreita é difícil de passar, mas há um esforço da sua parte, há uma dedicação, há uma consagração, há uma aliança com Deus.
E o que primeiro era difícil pelo preço que tinha que ser pago, agora é prazeroso, porque você vê os avanços. É igual dieta. Dieta é difícil fazer. Mas quando você começa a subir numa balança e ver, poxa, a roupa está dando, você se motiva mais. É a mesma coisa do ponto de vista espiritual. E muitas pessoas são presas a essas doutrinas que são muito, como melodia, como muito fácil. Vento de doutrina. Paulo está falando de vento como algo que não tem sustentação. Por isso que é um vento. Vai e vem outro, volta. Mas o que fica de fato é aquilo que tem fundação, fundamento. É aquilo que procede da palavra de Deus, que é para todo o tempo, todas as eras e todas as pessoas e povos. Outra coisa que Paulo vai dizer, por fim, é que nós não somos como crianças para não mais viver debaixo de astúcia e esperteza de homens que nos induzem ao erro. Qual uma marca da criança? Poderia dizer marcas positivas e negativas, mas uma marca que é quase que positiva e negativa: a inocência, a falta de sabedoria, de experiência de vida. A criança pode ser levada por outra pessoa para ir embora e ela nem sabe que está sendo raptada. Ela nem percebe isso, dada essa incapacidade de ter discernimento da astúcia e esperteza dos homens que exploram, que enganam. A criança, ela não tem essa percepção. E Paulo vai dizer que, como criança, muitos estão assim, sendo enganadas. E depois, quando acordam e veem o estrago, já é muito tarde. Nós temos que crescer. Nós temos que amadurecer. E volto para a história de Abraão e Isaac. Deus dá uma festa quando a vida da gente passa de fase. Você lembra da história do filho pródigo? Quando houve um arrependimento sincero naquele filho que largou tudo, que pegou a parte da herança, que acabou com tudo, mas ele volta com o patrimônio maior do que a própria vida. Esse é o patrimônio maior. Enquanto houver vida, a esperança, pode perder tudo. Mas se você não perdeu sua vida e você tem Deus, você não perde a esperança. Ele volta para o seu pai, sem nada, e o pai faz uma festa para ele. Porque houve aprendizado com as falhas, com os erros. A pessoa aprendeu com as suas deficiências, com as suas escolhas erradas e equivocadas, e houve uma festa. Abraão deu uma grande festa quando Isaac desmamou, quando Isaac quis crescer, quando Isaac passou de uma fase para outra, e para outra. Para Lucas é tão importante isso, eu falo do evangelista Lucas, que no capítulo 2 de Lucas, ele falando de Jesus, diz assim: o menino crescia em sabedoria, graça e estatura diante de Deus e diante dos homens, mostrando a importância do desenvolvimento físico e, ao mesmo tempo, eu faço paralelo do desenvolvimento espiritual. Aí cada um deve, consigo mesmo, pensar: eu estou estagnado, eu estou crescendo, eu estou desenvolvendo. Eu só quero dizer uma coisa para você: Deus quer dar uma festa na sua vida, mas essa festa só vai acontecer quando você resolver crescer. E eu vou dizer mais, esse texto não fala, diz que ele deu só uma grande festa. E Deus sempre dá presentes junto com a festa. Que Deus abençoe sua vida. Cresça e você vai ter uma festa de Deus e um presente. Não vou dizer qual presente, porque é surpresa, mas vai ter um presente. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui querendo aprender do Senhor, querendo crescer. Crescer não é fácil. Crescer nos leva para um patamar de maturidade, de responsabilidade. Mas nós queremos assumir esses compromissos de maturidade e espiritualidade em Tua presença.